Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, tens palavras de vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 3º domingo da Quaresma, tempo quaresmal na Igreja, que nos convida à conversão, que nos convida a sair da escuridão e, sendo peregrinos, caminhar rumo à casa de Deus, rumo ao céu. A questão então, meus irmãos, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus vem nos direcionar, vem nos mostrar esse caminho, como traçar esse caminho na nossa vida de cristãos. É isso que vem fazer a palavra de Deus na nossa vida: modelar, formar, transformar o nosso coração. E assim, desta forma, depois desta longa caminhada, viver esta frase boa de se ouvir sempre do Salmo: só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só Ele é o motivo da nossa vida. Meus irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura o Êxodo.
E no Êxodo, vem tratar dos mandamentos de Deus, as leis de Deus, a Torá. O nome Torá tem até, é sempre traduzido como lei, mas Torá também pode significar instrução. É mais fácil de digerir como instrução, porque parece que nós temos dentro de nós uma certa repulsa às leis, às regras, né? Parece algo muito firme que não nos orienta, né? Assim, então, falamos como instrução. É interessante instrução porque, por exemplo, qual que é a diferença de leis para instrução? Leis é algo aplicado e devemos cumprir para que mantenha-se a ordem. Instrução não. Instrução é algo que vai indicando como funciona outra coisa. Instrução indica a maneira de trabalhar ou a maneira de fazer para chegar ao objetivo, para chegar à finalidade. Por exemplo, quando compra um objeto novo, você pega aquele objeto, sei lá, um ferro de passar, um liquidificador, e você de primeiro, se você não conhece o objeto, não sabe como fazer funcionar. Como é então que se faz funcionar? Lendo as instruções. E a partir das instruções, então, você faz o objeto trabalhar, chegar a este objetivo. Pois bem, os mandamentos são para isso, para nos instruir. Não é mais um relacionamento com Deus, de Deus cá lá em cima no céu, e nós aqui na terra, algo longínquo, distante. Não. Tudo mudou com Jesus. Agora, como nós ouvimos no Evangelho do domingo passado, a lei e os profetas, na figura de Moisés e Elias, que estavam no monte com Jesus, agora se tornaram em Cristo uma só coisa. Cristo é a lei e os profetas. Está em Cristo a maneira de agir, a mudança de pensamento, a maneira de ver as coisas. Agora o relacionamento com Deus é relacionamento de amor. É a esse amor que nós, entre aspas, devemos. A prática agora das instruções é por amor, é porque Ele fez por nós. E assim, olhamos para a primeira leitura e vemos cheio de regrinhas a serem cumpridas, uma maneira negativa de ver. Nós cristãos não é mais maneira negativa, é positivo, porque vai nos indicar o caminho do céu. Tanto que ainda hoje, o nosso exame de consciência para a confissão está nos 10 mandamentos. É uma orientação para nos confessar. E usando bem, nós saberemos que o destino é o céu, que o objetivo é o nosso coração descansar, repousar no coração de Deus. Isso quer dizer estar em comunhão. Quando nós nos confessamos, nós fazemos essa comunhão ficar perfeita, excelente. E assim, desta forma, o nosso coração vai sendo trabalhado, sendo instruído, sendo orientado para, vivendo bem aqui,
nos mandamentos, tendo a base nos mandamentos, nós conseguiremos então, a partir das nossas atitudes, a partir dos nossos feitos, chegar ao céu. Tendo em vista isso, meus irmãos, ainda assim, nós podemos, e eu acho interessante esse evangelho de hoje, ser bem no meio da quaresma, porque mesmo tendo empolgação inicial, como as nossas primeiras conversões, experimentar este amor de Deus, mas com o tempo o coração vai desanimando, com o tempo nós vamos de novo nos perdendo, deixando de enxergar o tesouro. Por exemplo, nós imaginamos, de repente, como antigamente tinha um programa de desafio assim de televisão, que deixava as pessoas assim fora da floresta e colocava no final da floresta um prêmio, um tesouro. E então aquelas pessoas caminhando por dentro vai passando por alguns desafios. E esses desafios vai mexendo com as pessoas de tal maneira que vai mudando a vida delas. Mas, como se dissesse assim, lá no final tem 3 milhões de reais. Se vocês conseguirem chegar lá, vocês ganharão esses 3 milhões. O que é que muda? O objetivo. O objetivo nosso de cristãos é o céu. O Evangelho hoje vem tratar de Jesus que entra no templo e então tira um chicote, e chicote é arma, tá? Às vezes nós pensamos assim, nossa, mas Jesus, esse Evangelho não pode existir. Como é que Jesus é violento? Não é assim que pensamos? Não, ele é bonzinho, mansinho, sabe? Quase que insosso, sem sal, mansinho, só misericordioso. Assim é Deus. Está errado. Esse pensamento nos levará para o inferno, porque Ele mesmo nos diz, Ele que é manso e humilde de coração, nos diz que o céu é dos violentos. Por que o céu é dos violentos? Porque às vezes é necessário ser violento consigo mesmo. Nós vivemos negociando. Olha só que interessante, dentro do templo haver negociadores, cambistas, que trabalham com moedas, vendem bois, e depois o que acontecia? Tinha até um antigo historiador, Flávio Joséfo, que ele dizia assim, que os mesmos pombinhos que um casal que chegava, uma pessoa que chegava e comprava no templo, pegava esses pombinhos, ia lá para o sacrifício, entregava para o sacrifício, e não acontecia sacrifício nenhum. Os sacerdotes pegavam este sacrifício e devolvia lá para ser vendido de novo. Olha que interessante. Falcatruas, negócios. O que fazemos da casa de Deus? Agora, esta casa é o nosso coração, a nossa vida. Vivemos negociando com Deus, tratando. Não somos violentos diante do pecado e aí sofremos as consequências. E ainda quando sofremos as consequências, nos damos de vítima. Ficamos, ai meu Deus, por que eu estou sofrendo tudo isso na minha vida? Está colhendo o que planta. Se seguíssemos as instruções, olha aí, se seguíssemos as instruções, não precisaríamos usar chicote. É assim, não é?
Se a criança se comporta, o pai e a mãe não precisam usar de vez em quando um chinelo, um cipó, para ajudar ali na educação. Pois é, mas se comporta, é assim também para nós. Se não nos comportamos, não busquemos de vez em quando tirar as coisas ruins do nosso coração, limpar o templo, sair realmente com um chicote na nossa vida e afastar as coisas ruins de nós. Aí sim, desta forma, sendo bem instruídos, chegaremos ao céu. Esta é a palavra de Deus por nós. Os gregos queriam chegar à sabedoria, os judeus queriam sinais, Até o Evangelho diz: que sinal tu fazes para agires assim, Jesus? É assim que eles questionam Jesus. Que sinais? Querem sinais, provas, Nós também somos assim. Ah, Deus, vou fazer ou não vou fazer, então me mostra um sinal. Não. Jesus não dava crédito, o Evangelho diz isso. Jesus não dá crédito àqueles que ficam sempre esperando algo em troca, sempre negociando com Deus, porque Ele conhecia o ser humano por dentro. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos conhece por dentro. Que nesta quaresma, estamos na metade, se deixemos de fazer as práticas, o jejum, a oração, a caridade, que voltemos, entremos num caminho instruídos por Deus, e nesta quaresma buscar mais fortemente a nossa conversão, o modelar do nosso coração, porque com Jesus dentro de nós, Jesus que nos conhece, nós poderemos ser conduzidos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.